Bom, então vamos lá. Eu comecei a falar de naturalismo por o Ateneu, porque o Ateneu é um livro que tem muitos desdobramentos, como eu falei para vocês, né? Ele tem a pegada realista, ele tem essa especificação mais naturalista e ele ainda é chamado de expressionista e impressionista. Lá no capítulo 12 da unidade 6, você vai ter, né, uma parte lá falando do Ateneu, que vai chamar ele de impressionista. Tá certo? Só que você vai encontrar outros livros didáticos que vão falar que ele é expressionista, tá certo? Então, quer dizer, é um livro muito rico, muito amplo em vários aspectos, certo? E por isso que eu estou fazendo essa transição para o naturalismo, exatamente passando por ele, tá certo? Ah, então, gente, o que tem de o que em O Ateneu, né? Primeiro, O Ateneu, ele é um livro que tem uma pegada realista por conta do seu caráter memorialista, de focar, né, no ponto de vista de um personagem, permitindo, assim, que a gente conheça mais profundamente esse personagem, que no caso é o Sérgio, né? O garoto que em primeira pessoa vai contar a sua história de quando ele vai para o Ateneu, né, estudar, né, no colégio de elite do Rio de Janeiro, que forma os futuros líderes da nação, os futuros grandes homens, filhos das famílias abastadas e influentes, certo? Só que tem também aqueles que não são filhos de gente muito rica e nem muito importante, certo? Só que uma coisa que a gente vai percebendo ao longo do livro é que esses que não são filhos de família nem rica, nem influente, nem importante, são exatamente aqueles que são mais perseguidos pelo diretor Aristarco, né? Os filhos da elite, né? Os filhos de gente influente, sempre são os queridinhos do diretor. E aí você já vai começar a entender as críticas que o Raul Pompeia está fazendo, né? Aquele microcosmo da sociedade representado pelo Ateneu. Então, meninos, o Sérgio, ele vai ser aquele garoto que chega cheio de expectativas, cheio de sonhos, né? Ali na puberdade de 11 para 12 anos de idade, certo? Num lugar só para garotos, um internato, em que eles vão ficar por conta de, né, estudar, só vão voltar para casa nas férias, quando voltam, né? Porque o Sérgio, por exemplo, não vai voltar nas férias porque ele vai ficar doente e aí vai acabar sendo tratado lá no Ateneu mesmo aos cuidados da mulher do Aristarco, que é a Emma. Então, essa coisa da puberdade da adolescência, nesse processo de formação desses meninos, só meninos, em que, obviamente, todas as descobertas que você tem na sua infância, na sua pré-adolescência, na sua adolescência ali, ó, nessa transição, vão cair como uma bola de fogo de hormônios na sua cabeça, né? E você, na verdade, não tem a possibilidade do convívio, por exemplo, né, no caso dos meninos ali, eles não vão ter a possibilidade de ter o convívio tanto com meninos quanto com meninas, ou seja, né, nem com adultos, ou seja, eles vão estar ali basicamente, né, os adultos são os professores, é o diretor, são pessoas que são, né, praticamente distantes no convívio, porque existe toda uma hierarquia, aquela coisa toda, né? Então, a ideia do desejo, a ideia de todas são, né, vai ser dividida basicamente só o quê? Com outros garotos da mesma idade. E isso Raul Pompeia já vai insinuar imensamente o que vai acontecer a partir desse contexto, desse meio, né? Aí eu falei para vocês o seguinte, então tá, a primeira pessoa, né, no caso de Priquito, né, no caso de Ateneu, vai dar essa pegada memorialista que aproxima o livro, né, de alguns dos livros do realismo, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, como o próprio Dom Casmurro, como alguns livros, alguns contos do Machado, como Missa do Galo, O Enfermeiro, né, essa coisa da primeira pessoa. Só que eu falei para vocês o seguinte, gente, o naturalismo ele também está. Tá boa a cama aí, Isabela? Gente, vocês estão engraçados demais. Né?
Vocês ficam. Qual que é o lugar? Depois eu quero saber o lugar de assistir aula de vocês. Depois eu quero que vocês mostrem. O meu é esse aqui todo dia, né? Ali está minha cozinha, ali está minha sacada, às vezes cama, às vezes sofá, mesa, depende. Ah, vocês vão ficando vocês vão itinerantes, nômades. Escrivaninha na sala para não dar sono. Aham. Faz sentido, faz sentido. É verdade. Ah, tá. É bom ter um lugarzinho assim, né, que vira seu cafofo, né, seu escritório. Minha mesa da sala virou meu escritório, né? Tem tudo que você pensar aqui em cima dessa mesa. Não vou nem mostrar para vocês, porque tá assim. Inclusive meu esquilo tá ali, meu dinossauro também. É verdade. Normalmente na mesa do quarto, mas às vezes é a cama. Beleza. Então tá, meninos. Então tá, eu tinha comentado com vocês que o naturalismo ele é uma ramificação do realismo, só que ele é uma ramificação, digamos, mais radical. Lembra? O realismo vai pegar o contexto do cientificismo, do positivismo, das novas ciências, de tudo aquilo que estava acontecendo na Europa em meados do século XIX, e isso vai ser trazido para dentro da literatura, certo? Por meio da crítica social, da crítica ao capitalismo, né? Da crítica às instituições burguesas, né? Da crítica aos valores da época, uma racionalidade, uma objetividade, fugindo daquela coisa mística, sentimentaloide do romantismo, né? Certo? Agora, quando chega no naturalismo, isso vai chegar a um ponto de radicalismo, certo? Os naturalistas veem o homem quase que realmente como um bicho, quase não, como um bicho, que atende basicamente aos seus instintos e à influência que o meio exerce sobre ele. O meio, o momento histórico, a raça ou seja, o contexto que o cerca, certo? Então, você vai ver, quando você estiver lendo o Bom Crioulo, se você já começou a ler, vai ter momentos no Bom Crioulo que fica muito claro que os desejos que o Amaro, que é o protagonista, vai ter, né? O narrador coloca como se fossem coisas que estavam fora do controle dele. Por quê? Eram coisas da natureza. Olha o determinismo, certo? Então, os naturalistas, eles não acreditam que o homem seja senhor do seu próprio destino, porque ele está o quê? Passível, né, de ser moldado pelo ambiente no qual ele se encontra. E é aí que o Ateneu, né, tem o seu aspecto naturalista, certo? Porque se de alguma maneira ele tem essa ideia memorialista, que é tipicamente realista, né, e romântica também, né? O memorialismo, contar a sua própria história, a literatura sempre gostou muito disso, certo? Mas quando a gente começa a entender o que o ambiente do Ateneu, os valores do Ateneu, aquela situação de vivência, o que isso vai provocar na formação desses meninos e no comportamento deles, aí você entende perfeitamente essa ideia naturalista, né, do determinismo em o Ateneu. Tá certo? Então, gente, o que acontece? Porque o Sérgio chega lá, né, todo inocente, coitado. Ele vai conhecer um rapaz chamado, acho que o primeiro que ele vai conhecer, né, tem a pompa e a circunstância do Ateneu, o Aristarco, né, o diretor super vaidoso, super influente, super respeitado no meio carioca, no meio fluminense, né? A esposa dele, a Emma, uma mulher ainda atraente, ainda bonita, né, de acordo com o que o Sérgio nos conta, que ele é o narrador personagem. E você vai ter, então, essa trajetória do Sérgio acontecendo, né? Primeiro ele vai ser indicado como novato, ele vai ser indicado para um estudante chamado Rebelo, né? O Rebelo, ele vai ser um cara bom aluno, tal, mas ele é aquele típico puxa-saco, sabe? Aquele cara que vai fazer tudo para sempre estar bem com os outros, e ele se dá bem com todo mundo, e é queridinho do Aristarco,
porque ele realmente é bom aluno e aquela coisa toda, certo? Depois, como o Sérgio era menor do que a maioria dos outros que estavam lá, sempre rola, né, bullying, ainda mais você morando com um tanto de garoto, né, de 11, 12, 13, 14 anos, imagina o rolo que não é isso, né? É, e aí vai aparecer o Sanches. O Sanches vai virar meio que o protetor do Sérgio, certo? Inclusive vai salvar o Sérgio, porque tem uma espécie de uma piscina banheira, né, uma banheira gigante, uma piscina de banhos, né, que eles tomam banho nessa manhã, certo? Geralmente quando eles acordam. É... E, 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 e o Sérgio vai quase se afogar. E quem vai salvar o Sérgio vai ser o próprio Sanches. Só que fica uma situação ambígua, porque tem-se a impressão de que talvez o Sérgio, quem tenha sido responsável também pela situação de quase afogamento do Sérgio, tenha sido o próprio Sanches. Mas isso fica no ar. E o Sanches vai salvar o Sérgio, certo? O Sérgio vai ser, obviamente, muito agradecido ao Sanches. A partir daquele momento, eles ficam mais próximos ainda. O Sanches protege, o Sérgio Sanches é maior, tal, mais velho, vai proteger o Sérgio de todo mundo que quiser sacanear com ele, bullying, tal, tal, tal. Só que o Sanches começa a fazer alguns avanços físicos, né? Ele começa né, a ficar cada vez mais próximo fisicamente. E o Sérgio já está aí com seus 12 anos, ele entende o que está acontecendo e ele vai começar a se afastar do Sanches, certo? O Sanches vai até começar a falar mal dele, aquela coisa meio de defensiva, né? Eu vou começar a jogar algumas coisas, né, ruins sobre o Sérgio, caso ele fale alguma coisa sobre mim, né, para os outros. Então, e aí o Sérgio vai começando a perceber que as pessoas são interesseiras, são hipócritas, certo? Depois você vai conhecer aí vai conhecer o... Chamou outro, gente. Ai, meu Deus. Franco? Acho que é Franco. Né? Que vai ser o carinha que assim, vai ser super excluído, assim, sabe? E esse rapaz, né, era mau aluno, era maltratado pelo Aristarco, né? Um dia, inclusive, e como o Sérgio, depois dessa experiência inicial aí estranha, ele vai começar a ficar meio revoltado, ele vai começar a achar aquele lugar que as pessoas vão começar a falar coisas sobre ele, e ele começa a ficar meio revoltado, ele começa a virar mau aluno. E ele vai se juntar com esse cara, que eu esqueci o nome agora, acho que é Franco, é, que já era também meio que um pária social excluído, e só que esse rapaz, ele tinha ódio da situação que ele vivia ali, ele odiava aqueles meninos, ele odiava aquele lugar. E ele resolve, então, né, vingar-se. Ele resolve jogar caco de vidro no fundo da piscina, né, para na hora que os meninos fossem tomar banho no dia seguinte, ele se cortasse, se machucasse. E ele fala isso para o Sérgio, certo? E o Sérgio não conta para ninguém, mas fica a noite inteira sem conseguir dormir, pensando o que poderia acontecer. Por sorte, não vai acontecer uma tragédia, porque o zelador vai fazer a limpeza da piscina, né, bem cedinho no dia seguinte e vai ver os cacos de vidro e vai tirar do fundo da piscina, certo? Então, o Sérgio vai acumulando essas experiências, né, às vezes estranhas, às vezes traumáticas, às vezes de crescimento, às vezes de conhecimento de como as outras pessoas são, certo? Depois vai vir um outro sujeito, um outro rapaz chamado Bento. Esse Bento, aqui vai ser muito interessante, porque essa questão do ambiente, né, que é bem característica naturalista, vai ficar muito presente aqui. O Bento e o Sérgio vão ser, sabe aqueles amigos, melhores amigos que ficam o tempo todo juntos o tempo inteiro? Só que o próprio Bento, o próprio Sérgio chega a comentar que eles eram tão próximos, inclusive fisicamente, tipo assim, ao ponto de se o cabelo do um estava meio que caindo na testa, o outro ia e tirava, certo? Que ele mesmo, Sérgio, narra num determinado momento que eles mais pareciam mesmo que eram namorados e não sei o quê. Então, olha só, você vai entendendo a influência. Aí você fala, mas o Sérgio era gay? Gente, o Sérgio era um menino crescendo em um determinado meio. E estamos em uma obra que tem tendências naturalistas, certo? Então, é determinismo.
Raul, mas no final das contas, ele vai namorar esse rapaz? Não, eles não vão chegar a namorar, nada vai ficar explícito, certo? Mas é interessante observar que depois desse momento com o Bento, depois desse período com o Bento, o Sérgio vai ficar doente. E aí ele vai ser tratado e assim, ó, o Sérgio mesmo tinha muito medo de qualquer coisa que acontecesse nesse sentido, porque obviamente era proibido, né? Além, né, de ser homossexualidade, né? Ele tinha medo dos sentimentos dele, né? E tinha medo do que podia acontecer em termos de, porque falava-se sobre isso lá, né? Um aluno tinha sido expulso porque tinha escrito uma carta de amor, né, para um outro aluno, certo? É, então, então o Sérgio está preocupado com isso também, né? Claro que o livro é muito discreto para falar dessas coisas, tá, gente? É um livro de 1888, mas tá bem óbvio o que está acontecendo ali, sabe? É, só que quando o Sérgio fica doente, quem vai cuidar dele dentro da casa, né, dentro da casa dela mesmo, né, é a mulher do Aristarco, a Emma. E durante os dias que ele está sendo cuidado pela Emma, né, os carinhos da Emma, o cuidado da Emma, o Sérgio vai se sentir extremamente atraído sexualmente, fisicamente, por aquela mulher. Vai ser quando ele, Sérgio, vai entender que ele gosta de mulher, né? Então, olha só, como que a mudança do meio vai mudando o indivíduo. Isso é naturalismo, certo? Isso é naturalismo. É... Eu não vou falar demais aqui, né? Assim, porque não tem tanto livro para falar do naturalismo que, assim, Deus me livre. Você vai ficar até o fim da quarentena falando, entendeu? Vai lá. É, mas então você vai ter esses desdobramentos que vão acabar, né, numa situação trágica, né? O Ateneu vai pegar fogo, certo? E essa ideia do Ateneu pegar fogo, gente, e assim, tem-se uma suspeita de que tenha sido algum aluno que tenha feito isso. Isso é interessante, porque aí você tem o aspecto também crítico, tanto do realismo quanto do naturalismo. Porque o que é o Ateneu? Né? O que vai representar o Ateneu? O Ateneu vai ser um microcosmo da sociedade. Ali, as coisas que acontecem dentro das paredes, dentro dos pátios daquele colégio, dentro das salas de aula daquele colégio, né, são a reprodução das relações humanas que a conclusão a que os naturalistas e os realistas sempre chegam é que é uma relação baseada em interesses, em falsidade, em hipocrisia, certo? E nos desejos que vão acontecer de forma escusa, né, de forma escondida, porque tem o medo da sociedade, do olhar, do julgamento da sociedade, e o quanto, na verdade, as pessoas são absolutamente interesseiras, certo? Ao ponto de a única amizade realmente sem nenhum tipo de interesse, né? Sem nenhum, nem, né, de ficar bem na fita, nem de ser protegido, nem de repente um interesse físico, né? Que o Sérgio vai falar que vai ter, é com um rapaz chamado Egbert, que vai ser um dos últimos amigos dele lá, certo? E depois, de repente, então, quer dizer, ali, o que o Sérgio vai aprender depois de ter chegado ali com tanta esperança, com tanta expectativa? O Sérgio vai chegar à conclusão de que os 2 anos que ele passou no Ateneu serviram para ele entender como funciona o ser humano, né? E não é uma coisa agradável aquilo que ele viu. Então, olha o Ateneu como microcosmo da sociedade, tá certo? Né? E o Ateneu pegar fogo no final, o Raul Pompeia atacando fogo na própria sociedade e em seus valores completamente hipócritas e etc. Né? A crítica à sociedade burguesa, típica do realismo e do naturalismo também, mas mais do realismo. Show? Ateneu, ok? Beleza? Alguém aqui tinha lido o Ateneu já? Nobody? Ninguém? Ai, Raul, eu já tinha lido um resumo. Não, resumo não vale. Então tá, deixa eu fazer a pergunta que não quer calar. Quem já está lendo? Quem já está lendo? Hã? Quem já está lendo? Eu! Eu comecei. Oba! Já tá indo. Eba! Beleza. Ó, muita gente. Maravilha. Ótimo.
Meninos, não se assustem com o início, tá? Literatura. A literatura até o século XIX, gente, tinha um aspecto descritivo muito, 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 muito. Às vezes, que a gente, né, você vai ler isso hoje, principalmente se você é um leitor. O que o Thiago falou aqui? Só a capa conta. Ah, Thiago! É, é, você tem a literatura, bom, toda a literatura até o século XIX vai ser assim, o modernismo é que vai mudar isso. Mas uma literatura que muitas vezes vai ser extremamente descritiva, que às vezes você fica assim falando assim, gente, por que está falando desse negócio até agora? Por que não começa a história logo? Certo? Mas isso, gente, são formas, né? São formas de trabalhar com uma questão. Porque hoje vocês vivem num mundo visual, certo? Até o final do século XIX, não tinha televisão, não tinha cinema, não tinha computador, não tinha internet. Então, o visual era criado pelas palavras na literatura. Você entende? Ou pelas artes plásticas, claro. Né? Mas você não tinha essa coisa das histórias sendo contadas por meio de imagens. Então, quem contava as histórias e criava as imagens era a literatura. Por isso a descrição era tão importante. Certo? As pessoas, né, inclusive, isso era muito do gosto do pessoal da época. Né? Descrições longas, para a pessoa ficar imaginando aquele lugar. Já que não tinha cinema ainda, já que não tinha televisão para ver as imagens. Então as pessoas imaginavam os lugares. Imaginavam aquela corveta com seu mastro e suas velas, né, surrados, né, flutuando, deslizando pela Baía de Guanabara, certo? As pessoas viam essas descrições e aquilo fazia com que elas, né, alimentava a imaginação. Para a gente que vive no mundo visual o tempo inteiro, que aliás tem estímulo visual excessivo, isso parece perda de tempo. Mas aí é que eu falo, vocês têm que ler esses livros compreendendo o contexto em que eles foram escritos. Tá certo? Beleza? Por isso, quando você vai pegar adaptação, filmes ou séries que vão fazer adaptações de livros clássicos, eles vão, né, tornar muitas das coisas que acontecem ali, né, demoram páginas e páginas e páginas e páginas para serem contadas no livro, vão transformar em uma cena, para atender essa urgência ansiosa do público de hoje, né? Tá? Mas então, pensa dessa forma, tá, gente? Alguém falou assim, devia ter falado para a gente. Eu falei, desde o começo do ano que eu falando, os livros que vocês vão ler, são livros que vocês têm que ler como historiadores, como quem está ali lendo algo que faz parte da história, né? Detalhar as costas de detalhar as costas de um cara em 2 páginas é sacanagem. Com certeza você viu como é que são as costas do Amaro. Você, né, sentiu que os vergões foram ali, né, aparecendo, que só no final das chibatadas que apareceu uma gotinha de sangue depois das 150 chibatadas que ele tomou. Né? Então, gente, mas o fato esse aspecto descritivo, ele passa, tá, gente? Vez por outra ainda vai aparecer uma descriçãozinha, mas a história anda, tá? Então não se desespere. Chance que eu tava falando? Tá. Então, tá? Bom crioulo. Lembrando que é para semana que vem, tá, gente? Então, tá. Gente, eu vou falar agora. Agora, Raul, então, beleza. O Ateneu tem toda essa mistura que você está falando. Qual é o livro que, assim, é considerado o precursor do naturalismo no Brasil? Tipo assim, fala assim, esse livro naturalista. Gente, coincidentemente, o livro que é considerado precursor do naturalismo no Brasil foi publicado no mesmo ano que o livro que foi precursor do realismo no Brasil, né? Então, o realismo vai ser inaugurado por Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado, né? E o naturalismo também em 1881, e o Breno já falou aqui pra gente, né?
Também em 1881 vai ser lançado O Mulato. O Mulato, né, então no mesmo ano, O Mulato e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Realismo, naturalismo. Tá certo? Vai ser bem visível a diferença de um para o outro. Né? Memórias com sua crítica à burguesia, sua crítica social, seu aprofundamento psicológico, sua ironia, seu pessimismo, e o Mulato fazendo críticas sociais, crítica inclusive ao racismo e tudo mais, mas com uma pegada muito, muito, muito determinista. Basicamente, a história é a seguinte, né, de um Mulato. Lembrando que o Mulato é do Aloysio Azevedo. Aloysio Azevedo, 9 anos depois, em 1890, publicaria essa que é a grande obra-prima do naturalismo brasileiro e um dos livros mais importantes do naturalismo no mundo, chamado O Cortiço. Tá certo? Aquele é a obra-prima para valer. Nossa Senhora, O Cortiço é demais. Socorro! Nossa Senhora, no último horário eu vou falar de O Cortiço. Vocês vão ver uns pedaços e falar, cara, que doideira. É doideira demais. É demais. Vai lá. Raul, por que a gente não está lendo o Cortiço esse ano? Primeiro, o Cortiço é 5 vezes maior do que o Bom Crioulo. Segundo, eu passei o Cortiço até o ano passado. Só que esse ano, como a gente resolveu seguir algumas das obras do Paz, né? A gente recebeu umas obras do Paz, aí a gente mudou para o Bom Crioulo, porque tá, né, tá no Paz. Coelhinho. Na sexta aula eu vou falar do coelhinho. Ok. Então, meninos, tá. Em O Mulato, nós temos a seguinte situação. Aqui tem um comentário que eu acho que vai ser bem interessante e, assim, bem atual ao mesmo tempo. O Mulato conta a história de um rapaz, né? No naturalismo, gente, o narrador, ele é em terceira pessoa, tá? No naturalismo, o narrador é em terceira pessoa. Por quê? Porque o narrador naturalista, ele se comporta como se ele fosse uma espécie de cientista observando uma experiência. Os homens são as cobaias, vivendo ali no ambiente da experiência, né? E sendo determinados e tendo seus comportamentos criados por meio desse meio, por meio da própria natureza, dos instintos, e o escritor, o narrador, ele é um observador que relata isso aí, como se fosse um cientista. Então, o narrador do naturalismo é o narrador observador, é o narrador em terceira pessoa, é o narrador observador cientista, né? Vendo as cobaias humanas agindo. Beleza? Isso fica particularmente visível em O Cortiço, tá? Mas aqui você já começa a perceber, já tem um narrador observador. Então, a história vai acompanhar um rapaz chamado Raimundo. Quem é o Raimundo? Raimundo é um rapaz que nasceu ele é um filho bastardo, né? O pai dele, José, um cara rico, tal, fazendo, tinha fazenda, aquela coisa toda, lá no Maranhão, por volta lá de 1850, 60, aquela época ali, e esse José vai ter um caso com a escrava Domingas, né? A escrava Domingas, inclusive, vai ser descrita, né, gente, como uma mulher, né, que exala sensualidade em sua africanidade, em suas carnes voluptuosas, né, em suas ancas férteis. Você já começa a entender como que o ser humano vai ser retratado no naturalismo. E aí, o José, a Domingas vai engravidar do José, certo? E vai ter um filho, né, que é o Raimundo. Então, o Raimundo é o mulato, certo? Lembrando que a palavra mulato ela é utilizada em sentido depreciativo, né? Para ver a ideia de mula, certo? A ideia do casamento do jegue com o periquito, né? Com o cavalo, né? Que seria um ser estéril,
certo? Então, nasce o Raimundo. O Raimundo, gente, quando o Raimundo nasce, a, ele vai ficar ali, né, obviamente, mais aos cuidados da Domingas, mas o José vai ser sempre aquele pai super cuidadoso, aquele pai que vai dar tudo o que precisa, tal. Só que aí o José casa com uma mulher de uma família influente, branca, do jeito que tem que ser, né, chamada Quitéria, né, chamada Quitéria. A Quitéria já percebeu que tem rolo ali, que tem coelho nesse mato, lá da Domingas, né, com o José. Então, para mostrar quem é que manda, o que a Quitéria manda fazer? Manda os capanga pegar a Domingas e torturá-la, dar chibatadas nela. E depois vai torturá-la como queimando os genitais dela. Olha só. No meio desse pampeiro, o que o José vai fazer? Vai correr para que a Quitéria não saiba do filho, porque senão vai matar o filho. E aí ele manda, né, o Raimundo para a casa do irmão dele, em São Luís do Maranhão. Né? E o Raimundo, desde pequenininho, então, vai morar em São Luís do Maranhão, vai ficar aos cuidados do irmão, que vai virar do Manuel, né? Manuel Pescada, que vai ser um comerciante rico, né? Da elite lá de São Luís, e que vai virar o pai, praticamente, do Raimundo. Bom, e quando o José volta para casa, né? Ele pega a esposa dele, a Quitéria, essa mesma que mandou queimar os genitais da Domingas, ele pega a Quitéria, né, na cama com um padre. A Quitéria era amante do padre Diego, né? Lembra que eu falei para vocês, gente, realismo que é pegar e tal nas instituições burguesas, certo? Naturalismo é a ramificação, então vai junto, né? O grande vilão dessa história é o padre Diego, né? O padre é um demônio, certo? O padre vai acabar matando o José, certo? E depois o padre ainda vai ser responsável por outra coisa depois. E ainda é o amante da mulher, né? Então, quer dizer. Então, Raimundo cresceu nessa família que ele acreditava que era a família dele, mas ele sabia que ele tinha um pai, que era o pai dele, mas o pai dele morreu já, né? Ele não sabia das origens dele, né? Não sabia, nunca conheceu a mãe, certo? E aí ele vai crescendo ali, dentro daquela família. Logo depois, quando ele está já criança, né, já falando, já tudo, vai nascer a filha do Manuel, que é a Ana Rosa. E a Ana Rosa e Manuel vão crescer um tempo juntos, certo? Só que quando vai ficando mais rapazinho, né, o Manuel vai mandar o Raimundo estudar, né? Estudar na faculdade lá em Portugal, que era o que as famílias abastadas faziam para os filhos, estudar direito em Portugal. Não lembro se eu fiz direito ou medicina, acho que foi direito. E aí, então, a formação do Raimundo vai terminar lá na Europa, né? Estudando, vendo coisas diferentes, se tornando homem, tal, não sei o quê. Quando ele volta, ele passa uma temporada no Rio de Janeiro, né? Vai, né, viver ali a vida da corte, tal, não sei o quê, até que ele vai ter saudade, né, de casa e vai voltar para o Maranhão. Ele está particularmente saudoso, né, e ele está particularmente assim curioso para saber um pouco mais sobre a origem dele, porque uma coisa que ele percebeu quando ele estava lá na Europa é que as pessoas às vezes faziam algum comentário sobre a cor dele. E aí entra a grande questão que eu vou começar a próxima aula falando disso, tá? Me lembra disso. Então, Raul, você falou do narrador ter ser pessoa observador, mas ele também pode vir a ter alguma medida de onisciência no que diz respeito à consciência dos personagens? Sim, sim. Certo? Você vai ter no periquito, no naturalismo, você vai ter níveis diferentes de onisciência do narrador. Em um mulato, o narrador tem um certo nível de onisciência. Tem hora que parece que ele está sabendo o que se passa na cabeça do Raimundo. Assim,
tá certo? Então, fica nessa questão da cor, né? Quando ele volta para o Brasil e ele começa a ficar pensativo sobre as suas origens. E aí eu vou começar a partir daí. Eu quero fazer um comentário que eu acho que vocês vão achar pertinente. Tá bom, meus queridos? Tá? Vocês estão tão caladinhos hoje, é porque eu estou falando demais? Vocês estão com som? Abre o microfone para dar tchau para mim. Tchau, Raul. Vocês estão com Tchau, sono hoje? Tchau. Tchau, Raul. Gostou? Vocês estão muito Tchau, sonolentos Raul. hoje. Então tá, agora sim. Então até mais tarde, meninos. Tá? Começando pela cor de Raimundo. Tchau, tchau.